Pessoal, tudo bem? Você está aqui no canal do Matemática Trivial com o professor Jefferson dos Santos. Hoje vamos resolver alguns problemas sobre sistemas lineares e matemática financeira, essas duas áreas no mesmo vídeo. Começaremos com dois problemas de sistemas lineares e os outros problemas nós vamos nos dedicar à matemática financeira. Então vamos lá? O primeiro probleminha é um problema de sistemas lineares. Vamos ver o que ele nos diz. Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Sabe-se também que para Roma foram vendidas duas passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma? Bem, se você notou, nós temos aqui a presença de três destinos: Lisboa, Paris e Roma. Isso vai representar para a gente um sistema com três variáveis. Aí, por falta de criatividade, vamos chamar L a quantidade de passagens para Lisboa, P a quantidade de passagens para Paris e R a quantidade de passagens para Roma. A soma dessas três quantidades tem que dar 78, porque foram vendidas 78 passagens. Então, a primeira frase nos fornece a primeira equação do sistema. Na segunda frase, vem nos dizer que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro das passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente, ou seja, juntos. Então, Paris é igual ao dobro da quantidade vendida para Lisboa conjuntamente com Roma. E a última equação aparece na terceira frase. Sabe-se também que para Roma foram vendidas duas passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Roma equivale duas a mais que a metade para Lisboa. Então, esse é o sistema que nós vamos resolver, tudo bem? Para resolver esse sistema, nós vamos usar o método, primeiro, da substituição, que nós vamos substituir essa informação aqui na primeira equação. Note que quando substituir, essa equação aqui de cima, ela não vai mais ter a variável P, somente a variável L e R, que é a mesma coisa que essa daqui também, só tem a variável L e R. Nós vamos chegar no sistema 2 por 2, encontramos o valor de L e de R e substituímos, por exemplo, na primeira equação para descobrir o valor de P. Ou, na forma que nós temos aqui, que é uma forma isolada de P. Bem, então vamos substituir. Vai ficar L, Lisboa, mais Paris, que vai ser o dobro de L mais R. Então, 2L mais 2R, que nós fizemos um chuveirinho aqui dentro, tá bom? Para obter justamente esse 2L mais 2R no lugar do P. Somando com a quantidade R. Isso tem que totalizar 78. Então, note que L mais 2R dá 3R, 2L, 3L, perdão, 2R mais R dá 3R. Então, nós vamos ter 3L mais 3R igual a 78. Como todos os números aqui é múltiplo de 3, nós podemos simplificar essa equação, dividindo todos os coeficientes por 3. Isso vai nos dar a seguinte equação: L mais R é igual a 26, que é aqui multiplicado por 3 dá 78. Então, essa equação aqui já é uma equação muito bonita, que a gente pode usar num sistema 2 por 2. Já vou até colocar ela aqui. L mais R igual a 26. Agora, nós pegamos essa equação aqui e damos uma melhorada nela. Eu vou multiplicar todo mundo por 2, porque aí esse denominador 2 aqui eu vou cancelar. Então, ela vai ficar 2R igual a L, que ficaria 2L.
Esse 2 apareceria multiplicando o L aqui em cima e ele vai cancelar com esse 2 de baixo. Então, vai sobrar somente o L. E o 2 vai multiplicar esse 2 aqui também, que vai aparecer um 4. Então, nós fazemos uma distributividade desse 2 em todos os termos da equação. Esse L eu vou passar para o lado esquerdo, ele passa como menos L, tem a presença do 2R do lado esquerdo, igual a 4. Então, do jeito que está esse sistema aqui, 2 por 2, a forma melhor para a gente resolver é o método da adição, porque ao somar as duas equações, a letra L vai cancelar. Então, vai ficar aqui 3R é igual a 26 mais 4, que é 30. Conclusão é que o R ele vale 30 dividido por 3, que totaliza 10. Bom, agora, né, usando essa equação bem aqui, que L mais R dá 26, nós vamos ter que 10 mais R mais L, né? Já que nosso R vale 10, tem que dar 26. E quem somado com 10 dá 26 é o 16. Descobrimos que Lisboa foram vendidas 10 passagens. Bom, agora eu pego as informações que eu tenho, que é que o R vale 10 e o L vale 16, e escolho, por exemplo, a segunda equação. Nós podemos pegar essa equação aqui que eu vou pintar de amarelo. Essa equação está dizendo para a gente que a quantidade P é o dobro de L mais R juntos, ou seja, o dobro de 10 de 16 mais 10, que é 16 mais 10, que dá 26. Então, vai ser 2 vezes 26, que dá 52. Então, foram vendidas 52 passagens em P. E foram vendidas, cadê Roma? Foram vendidas 10 passagens para Roma. E nos é perguntado quantas foram vendidas conjuntamente para Paris e Roma. Então, nós vamos chegar que para Paris mais Roma dá exatamente um total de 52 para Paris, com 10 para Roma, totalizando 62 passagens. Isso nos dá a letra D. Bem, vamos agora para a nossa próxima questãozinha. Bom, nessa próxima questão, nós vamos ter uma questão de interpretação. A gente vai usar somente a interpretação, a nossa leitura e a capacidade de escolher qual que é o sistema que resolve o problema. Então, vamos para a leitura. As companhias aéreas costumam estabelecer um limite de peso para a bagagem de cada passageiro, cobrando uma taxa por quilograma de excesso de peso. Quando dois passageiros compartilham a bagagem, seus limites são considerados em conjunto. Em um determinado voo, tanto um casal como um senhor que viajava sozinho transportaram 60 quilos de bagagem e foram obrigados a pagar pelo excesso de peso. O valor que o senhor pagou correspondeu a 3,5 vezes o valor pago pelo casal. Para determinar o peso excedente das bagagens do casal, X, e do senhor que viajava sozinho, Y, bem como o limite de peso que um passageiro pode transportar sem pagar qualquer taxa, Z, esse Z significa o limite de peso, pode-se resolver o seguinte sistema linear. Bem, vamos para a informação que é importante para nós. Primeiro, né? Quando dois passageiros compartilham a bagagem, seus limites são considerados em conjunto. E o limite de peso é Z. Isso quer dizer para a gente o seguinte: limite de peso do casal, 2Z, e o limite de peso do senhor é somente Z, porque ele está sozinho. Outra informação que é importante: transportaram 60 quilos, ambos transportaram 60 quilos. E a quantidade que o casal transportou, ou seja, o peso excedente do casal,
é x, enquanto o peso excedente do senhor é y. Além disso, o senhor ele pagou 3,5 vezes o valor pago pelo casal. Se ele pagou 3,5 vezes a quantidade que o casal pagou, quer dizer que a quantidade de quilos que o senhor excedeu é igual a 3,5 vezes a quantidade de quilos que o casal excedeu. Como a quantidade de quilos que o senhor excedeu é y e do casal é x, nós já vamos ter essa relação y igual a 3,5 vezes x, ou, né, a gente passa esse y para o lado esquerdo, nós vamos ter 3,5x menos y igual a zero. Não para o lado esquerdo, para o lado direito. Ele fica negativo, passa subtraindo 3,5x. E temos essa equaçãozinha aqui que tem que aparecer no nosso sistema. Então, veja que ela aparece na letra B e na letra A. Já a letra C e D, não. Agora, nós vamos entender como que nós calculamos esse limite de peso, ou esse peso excedente, perdão, para o casal e para o senhor. Olha, o valor X, que é do casal, ele corresponde aos 60 quilos, menos o limite de peso. Só que para o caso do casal, o limite é considerado em conjunto. Então, a gente tem o dobro desse limite de peso. Seria o limite de peso que não é cobrado nenhuma taxa, caso você esteja dentro desse limite. Então, essa equação tem que aparecer para a gente. Bom, se a gente pegar a variável menos 2z e passar para o lado esquerdo, vai ficar x mais 2z igual a 60. Essa equação tem que aparecer e ela aparece aqui na letra B e não aparece na letra A. Então, a letra B é correta. Nós temos aí o x mais 2z igual a 60, que é essa equação que nós obtemos. Temos 3,5x menos y igual a zero, que é essa. E quando nós formos calcular o limite de peso para ou melhor, né, a quantidade de peso que excedeu para o senhor, a conta que a gente tem que fazer é 60 quilos, que é o peso da bagagem, menos o limite de peso, que é z. E esse menos z passa somando o y, vai ficar y mais z igual a 60, que seria a equação que falta aí para concluir a nossa questão e confirmar realmente que é a letra B a resposta. Bem, então vamos lá. Bom, nossa terceira questão, ela vai fazer um mix entre sistemas lineares e um pouco de matemática financeira. Visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, é comum no final do mês algumas lojas colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada loja de departamento colocou em oferta os seguintes produtos: televisão, sofá e estante. Na compra da televisão mais o sofá, o cliente pagaria R$ 3.800. Se ele levasse o sofá mais a estante, pagaria 3.400. A televisão mais a estante sairiam por 4.200. Um cliente resolveu levar duas televisões e um sofá, que estavam na promoção, conseguindo ainda mais 5% de desconto pelo pagamento à vista. O valor total pago em real pelo cliente foi de. Bom, vamos lá com as informações que são importantes. No enunciado está dizendo que na compra de uma televisão mais um sofá, o cliente paga 3.800. Então, nós vamos ter essa equação, onde T representa o preço da televisão e S representa o preço do sofá. Fala para a gente também que se ele levar um sofá mais a estante, paga 3.400. Então, vamos colocar aqui, sofá mais estante igual a 3.400. A próxima é que a televisão mais estante sairiam por 4.200. Então, televisão mais estante sai por 4.200.
e 200. O cliente ele vai levar, vamos grifar aqui o que, que ele vai levar de verde. 2 televisões e um sofá. Então, nós temos que calcular o valor de 2 televisões e um sofá para que a gente possa descobrir, bem? Para que a gente possa descobrir exatamente quanto que ele vai pagar nesses produtos. E assim dá os 5% de desconto. Vamos calcular aqui qual que é o valor, por exemplo, que a gente tem que encontrar? Televisão mais sofá. Vamos calcular o valor da televisão, porque se nós encontrarmos o valor da televisão, nós pegamos o valor da televisão e somamos aqui aos 3.800, que aí vai contar 2 televisões, tudo bem? Para encontrar o valor da televisão, nós vamos pegar essa equação aqui do meio, ela não tem a presença da variável da televisão, e vamos trocar o sinal dela, multiplicando por menos 1. Isso vai dar seguinte sistema. Televisão mais sofá continua sendo 3.800. Na equação segunda, eu troco o sinal de todo mundo por essa multiplicação por menos 1. E a equação terceira continua. Televisão mais estante é igual a 4.200. Se agora nós somarmos as 3 equações, nós vamos poder cancelar a variável do sofá, porque o menos S vai cortar com mais S, e vamos cancelar o menos E com mais E. O que vai sobrar do lado esquerdo é 2T, que vai somar aí para a gente esse T com esse T. Agora eu vou para o lado direito. 3.800 menos 3.400 dá R$ 400. Com mais 4.200 vai dar R$ 4.600. Então, R$ 4.600 é o preço de 2 televisão. O preço da televisão é a metade de 4.600. 4.600 dividido por 2, que dá 2.300. Ótimo, porque agora nós vamos pegar essa informação aqui, ela está me dando o quê, né? Uma televisão mais um sofá é igual a 3.800. E agora a gente vai vir aqui e vamos agregar mais uma televisão, porque nós queremos 2 televisões e um sofá, que é o que está grifado aqui de vermelho. Mas o preço da televisão que nós colocamos aqui vale 2.300. Então, vamos somar 2.300 aqui para manter a igualdade. Então, o valor que ele vai pagar em 2 televisões mais um sofá é 3.800 mais 2.300. Como 3.000 mais 2.000 dá 5.000, mais 300 dá 1.100, ele vai pagar 6.100. Só que, né, é mencionado para a gente que ele ganha 5% de desconto pelo pagamento à vista. Então, nós vamos calcular o que é 5% de 6.100 e vamos descontar esse valor. Então, 5% é 5 sobre 100 vezes 6.100. Nós vamos estar calculando, tá? Preposição de virou a multiplicação. Vamos calcular o valor de 5%. Podemos cortar os dois zeros. 5 vezes 61 dá R$ 305 de desconto. Agora é fazer uma continha. Nós vamos pegar 6.100 e vamos subtrair de R$ 305. Aí permita-me fazer aqui uma jogada para facilitar os nossos cálculos. Se eu vim aqui, ó, subtrair 1 em cima e subtrair 1 embaixo, que a gente vai fazer a continha, isso não vai alterar a minha conta. Então, nós vamos estar fazendo a conta não de 6.100 menos 305, mas agora de 6.099, que é R$ 1 a menos que 6.100, menos 304, bem? Que é R$ 1 a menos que 305.
Aí 9 menos 4 vira 5. 9 menos 0 vira 9. E 60 menos 3 vira 57. Ele vai pagar R$ 5.795, que é a letra D. Bem, fechou aí a nossa questão 3. Vamos seguindo agora para a parte diretamente da matemática financeira. A Academia Boa Forma cobra na matrícula do aluno uma taxa de inscrição de R$ 45 e uma mensalidade antecipada de R$ 60 para a realização de atividade física 2 vezes por semana. A partir do segundo mês, o aluno pagará somente a mensalidade, sem acréscimo, se esta for paga em dia, na data do vencimento agendado. Caso atrase, são cobrados juros simples, de 0,5% ao dia, sobre o valor da mensalidade. Durante os 5 primeiros meses, Otávio não atrasou nenhuma mensalidade. No sexto mês, atrasou a mensalidade em 17 dias. Otávio pagou por todas as mensalidades até a referida data, quanto, né? Então veja só, aqui ele nos pede por todas as mensalidades. Lá no começo do curso, ele pagou R$ 45 na taxa de inscrição e uma mensalidade antecipada de R$ 60. Esses R$ 45 nós não vamos levar para o nosso cálculo, tá? Porque são somente as mensalidades, tudo bem? Fique atento a essa jogada. Então ele pagou, né? R$ 60 em 5 mensalidades sem atraso, totalizando R$ 300. Já na última mensalidade, ele pagou com tempo de 17 dias de atraso. E essa mensalidade ela tem um valor capital de R$ 60. E nós, né, temos aí no enunciado a cobrança de juros simples de 0,5% ao dia. E aqui são 17 dias. Então, quanto que ele pagou, né, de juros aí nesse atraso? Vamos lembrar lá que juros simples tem a fórmula como sendo juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nós vamos substituir no lugar do capital os R$ 60, vamos substituir no lugar do tempo os 17 dias e vamos substituir na taxa de juros a representação em porcentagem de 0,5%. Então, vai ficar 60 vezes 0,5% vezes 17. Então, esse 6, o 0 do 60 com o 0 do 100, eu posso cortar. Sobrou 6 vezes 0,5, multiplicar por 0,5 é dividir por 3. Dividir por 2, que vai dar 3. Então, vai ficar 3 vezes 17 dividido por 10. 3 vezes 17 dá 51, que dividido por 10 dá 5,1. Então, essa é a quantidade de juros que ele paga. Então, o valor da parcela, que é montante dessa sexta parcela que ele pagou, vai sair por R$ 60 mais R$ 5,10, que vai dar R$ 65,10. Logo, né, o total pago por ele, somente pelas mensalidades, somente as mensalidades, são os R$ 300 que foram pagos nas 5 primeiras mensalidades, mais os R$ 65,10 que foi pago na sexta mensalidade, que teve um atraso de 17 dias, totalizando R$ 365,10. Isso fornece para a gente a letra C. Tudo bem? Vamos seguindo para a nossa revisão. Nessa quinta questão, nós temos uma questãozinha de juros simples também, que é uma questão da nossa UEG, aqui do nosso Goiás. Um banco oferece um investimento a juros simples, em que o cliente aplica R$ 10.000 e após 6 anos recebe R$ 15.040. A taxa de juros mensal desse investimento é... Nós queremos a taxa de juros mensal, tá?
ao mês. Então vamos lá. Lembra que juros simples é aquela modalidade em que a taxa de juros incide sempre sobre o valor principal. Então não existe acumulação de juros de um mês para o outro sobre o capital, né? E o capital ele nunca é atualizado, o capital sempre é aquele valor contratual no início do empréstimo. Então o banco ele oferece esse investimento nessa modalidade e em que o cliente aplica 10 mil reais, ele vai aplicar. Aplicar é como se ele fosse emprestar o dinheiro lá para o banco. E esse empréstimo é o capital. O capital é um valor presente. A gente pode interpretá-lo aqui como valor presente, o valor principal, ou aquela quantia que a gente empresta ou toma como empréstimo. Depois de um tempo de 6 anos, recebeu 15.040 como montante. Então, o que ele recebeu já foi um valor que ele emprestou, que é os 10 mil reais, mais os juros. E de quanto foi esses juros? Juros é a diferença do montante pelo capital. Então, vai ser 15.040 menos 10 mil. Isso totaliza para a gente de juros 5.040. Como a gente quer uma taxa de juros mensal, esses 6 anos nós vamos passar para meses. Lembrando que 12 meses totaliza um ano. Então, 6 anos são 6 vezes 12, que dá um total de 72 meses. Então, vamos usar a nossa fórmula de juros simples, colocando 5.040 no lugar dos juros, colocando 10 mil no lugar do capital, mantendo a letrinha aí da taxa e o tempo agora sendo 72 meses. Tudo bem? Agora nós vamos desenvolver esses termos aí. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer, a gente pode cancelar esse zero do 5.040 com o zero do 10 mil, tá? Porque o 10 mil está multiplicando tudo do lado direito. E outra coisa que a gente pode notar também é que o 504 eu consigo simplificar com 72. Por quê, né? 7 vezes 72 é 7 vezes 70, que dá 490, 7 vezes 2, que é 14, 490 mais 14, 504. Então, nós vamos simplificar aqui, e quando eu simplificar, bem aqui vai aparecer qual número? Exatamente o 7, né? Então, vai ficar 7 igual a 1.000 i. O 1.000 que está multiplicando o i vai passar dividindo o 7, que é 7 sobre 1.000. Para a gente colocar em porcentagem, nós vamos tornar esse denominador 100. Então, vamos dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. Vai ficar 0,7 dividido por 100, que dá 0,7%. Então, essa é uma taxa de juros mensal. Tranquilos? Da letra A. Então, note o seguinte, tá? A gente poderia até ter dividido 7 por 1.000, ficava 7 milésimos, multiplicaríamos por 100 para dar uma resposta em porcentagem. Seguindo para a próxima questão. Olá, então vamos aí para a nossa sexta questão. O comerciante está negociando o valor V da venda à vista de uma mercadoria que foi adquirida com seu fornecedor um mês antes, por R$ 1.000, com 4 meses de prazo para pagamento sem pagar juros. Sabe-se que o comerciante aplica esse valor V à taxa de 2% de juros compostos ao mês, para viabilizar o pagamento futuro da mercadoria. Para que a atualização do valor associado à venda dessa mercadoria forneça, na data do pagamento do fornecedor, um lucro líquido de R$ 200, a venda à vista deve ser de. E aí pede para a gente usar a aproximação para uma certa potência e expressar o valor monetário, faça arredondamento na segunda casa decimal, considerando as unidades inteiras de centavo. Bem, eu vou fazer aqui um desenho para que a gente possa interpretar melhor esse probleminha. Vai ser um piscar de olhos. Pronto. Piscou, apareceu.
Então, aqui, ó. Aqui, ele adquiriu R$ 1.000. Aqui, ele vendeu a mercadoria por um valor V. Ele pega esse valor e aplicou a 2% ao mês. E depois de 3 meses, tem o valor de 1.200, que é o que ele quer, um lucro líquido de R$ 200 sobre o valor que ele pagou, que foi de R$ 1.000, bem? Então, vamos usar aqui a forma de juro composto, que ele fala para a gente que é juro composto. Então, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Essa é a forma de juro composto. O montante é o que ele quer obter, que é 1.200. E ele vai aplicar que valor? Vai aplicar o valor de venda, vezes 1 mais a taxa de juros, 2%, que em juros compostos é melhor a gente colocar ela em forma decimal, 2 centésimos. Então, 1 mais 0,02. Ficaria aí elevado ao tempo que essa aplicação vai ficar, que é justamente 3 meses que ele tem para pagar o valor de R$ 1.000 para o fornecedor. Então, continuando essa continha, nós vamos ter 1.200 é igual ao valor V vezes 1,02 elevado ao cubo. E essa potência que surgiu aqui, ele pede que a gente use essa aproximação. Então, vamos usar essa aproximação. Vai ficar 1.200 é igual a V vezes 1,0162. Então, esse número que está multiplicando, ele vai passar para o lado esquerdo, dividindo. Então, o valor de venda, ele vai ser de 1.200 dividido por 1,0162. E quando nós dividimos esse valor, nós obtemos R$ 1.130,80. Isso que a gente usa um arredondamento aqui, que é o que ele pede para a gente. Dá 79 centavos, mas pelo arredondamento da terceira casa decimal, chega a 80 centavos. Isso dá a letra B. Vamos seguindo. Próxima questãozinha. Ó. O professor Cláudio prestou um serviço de consultoria pedagógica. Sabendo que sobre o valor bruto a receber incidiram descontos de 11% do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Nacional, e 7,5% do IRPF, que é o Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, e que o valor descontado de INSS foi R$ 105 a mais que o IRPF. Qual o valor líquido recebido pelo Cláudio? Bem, esses descontos, eles todos ocorrem sobre o mesmo valor. Então, ele teve um total de desconto aí de 18,5%, que é a soma dos dois descontos. Tudo bem? Só que o que ocorre, né? Ele fala para a gente que o desconto no INSS ele foi R$ 105 a mais que do IRPF, mais de 11%, que foi o desconto do INSS. Se nós tirarmos a porcentagem de desconto do imposto de renda, nós vamos ter aqui que isso dá 3,5%. Ora, por que eu posso subtrair essas porcentagens? Porque essas porcentagens são todas elas cobradas sobre o valor bruto, tá? Então, nós temos aí que 3,5% do valor bruto, ele equivale a R$ 105, que é justamente o que é a mais do INSS sobre o imposto de renda. Nós queremos o valor líquido, ou seja, já tirado os descontos. De quanto foram os descontos? 18,5. Quer dizer que de 100%, se nós tiramos 18,5%, ele recebeu do salário dele somente 81,5%, que é justamente o que nós vamos calcular.
Então, colocamos aqui 81,5%, porque aí nós já encontramos esse valor que desejamos no nosso cálculo. Então, virou uma regra de 3. Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 3,5x igual a 81,5 vezes 105. Olha, 105 é você fazer 35 vezes 3. Como o 3,5 ele é 35 sobre 10, se nós simplificarmos o 3,5 pelo 105, não vai dar 3, tem que dar 30. Porque aí 30 vezes 3,5, o zero faz a vírgula andar no 3,5, vira 35, multiplicado por 3 dá 105. Então, o x ele é 81,5 vezes 30. Então, a presença do zero do 30 faz a vírgula andar no 81,5 e nós vamos multiplicar por 3,815. Então, 3 vezes 800 dá 2.400. 3 vezes 15 dá 45. Ele recebeu R$ 2.445 depois de todos esses descontos, que dá a letra B. Para finalizar, mais uma questãozinha de porcentagem que vai ser bem simples. A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$ 200. O valor da assinatura mensal já incluso na conta é de R$ 40, o qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja, são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de R$ 200. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos de ligações para celulares dessa loja deverá ser de... Então, vamos fazer aqui. Ó. Nós temos R$ 200, que é o preço da conta que ele pagou. Desses 200, R$ 40 é fixo, que são para as ligações locais. Os outros R$ 160 são para as ligações para celulares. Celulares, né? Opa, celulares. Agora, né, ele quer que a conta seja de R$ 80. Porém, né, desses R$ 80, R$ 40 continua sendo o valor fixo, que é uma tarifa fixa para ligações locais. Então, ele vai querer que tenha somente R$ 40 para celulares. Ou seja, a redução dele deve sair de 160 para R$ 40. Ora, se a gente olhar o 40 em 160, que é justamente o que vai sobrar dessas ligações depois da redução, 40 sobre 60 dá 1/4, que é 4 sobre 16, que a gente simplificar por 4 em cima e embaixo, dá 1/4, que representa 25%. Isso quer dizer o quê? Que de 100% deste valor, de R$ 160, ele quer que fique somente 25% dele. Então, houve uma redução aqui. E essa redução é de 75%, que é a diferença entre 100% e 25%. E isso dá a letra E como resposta. Tudo bem? Então, pessoal, sigo por aqui. Bons estudos. Até mais. E valeu! Ah, pessoal, se você chegou até aqui e acompanhou tudo até este ponto, dê um like aí pra gente fortalecer esse canal. Não é um canal dentário, não, é um canal da matemática trivial.